Eu trabalhei durante mais de 20 anos em centro espírita como médium de cura. Muitos, nesse momento, podem dar risada como eu estou dando. Mas o que acontece é que, como eu falei, eu faço por intuição as coisas. E essa semana eu conversei com alguns amigos sobre esses assuntos. Amigos que não acreditam em nada disso. Óbvio, sendo intelectualizado, eu conheço várias pessoas, seriam os intelectuais, estudiosos de várias matérias, e eles não acreditam em nada que eu falo, chegam a menosprezar. Eu já ouvi não, eu já vi um monte de risadas meio debochadas, mas eu levo tudo na esportiva, sabe por quê? Porque seria muito chato da minha parte eu dar uma de carola e ficar te convencendo de alguma coisa que você não quer ouvir ou não quer acreditar. Isso desde sendo política, você vai tentar convencer alguma pessoa de algo, ou a questão espiritual, porque eu não chamo nem totalmente espiritual, é uma questão inconsciente. Mas para não estender muito o vídeo, vou contar sobre o que eu conversei esses dias, tá? História número um. Há muitos anos atrás, a gente não tinha internet para se comunicar. Então a gente falava através de cartas, se comunicava. Aí para fechar um show, veja bem, hein? Um show, o produtor tinha que mandar uma carta, você tinha que aceitar, confiar no cara, ele dava um número de telefone, a gente ligava, ia na confiança fazer o show. Aí nessa eu embarquei em coisas boas e muitas furadas. Mas a gente se correspondia por carta. E eu recebia carta de todo tipo de gente do Brasil. Aí houve uma menina que ela sabe quem é, que ela me escreveu, contou a história da família dela e tal, e estava grávida. Eu não sei por que aquilo me tocou. Eu não sei precisar exatamente quando foi, porque eu teria que rever meus diários, mas o que é importante é falar para vocês o seguinte: eu acredito que foi na década de 90, tá? Fui dormir, e aí ficou aquela voz na minha cabeça, que eu não sei precisar exatamente o que era, mas é uma coisa muito intensa, não é só uma imaginação, é algo intenso, visível, fonético, que vibra o ambiente. A voz falou: essa menina vai abortar o filho que ela tem. Ela vai abortar. E você é a única pessoa que pode resolver essa situação. E eu conversando ou comigo mesmo ou com essa consciência, eu falei, poxa, mas eu moro no Rio de Janeiro, ela mora em São Paulo, e ela não me conhece. Aí a voz falou, se você não fizer isso, essa criança vai morrer. Então é um trabalho de uma pessoa para uma vida. Gente, eu entrei no ônibus, fui para São Paulo, conversei com essa menina, ela não abortou. Esse menino, ela deu o nome a esse menino, o meu nome. Esse menino se chama Carlos. Eu não sei se ela vai escutar isso, se ele vai escutar isso, mas é isso, gente. É para resumir. Quando a gente está entranhado de uma coisa para fazer, a gente tem que colocar de lado o egoísmo, o medo, as fraquezas humanas. Como eu falei no vídeo anterior, quando você está devotado só ao que você acha certo, aos seus sentimentos, ao seu prazer, à sua manifestação do ego na vida, você vai ser isso. Não é nem bem nem errado, porque é como você sente, como você vibra. Agora, se você puder fazer alguma coisa, nem que seja por uma pessoa. Como uma vez eu estava voltando para casa andando, já estou pulando de assunto, mas vou chegar lá. Eu estava voltando para casa andando, e aí eu sempre meditei muito, eu uso a caminhada para meditar, me inspira, eu faço pensar, tomar decisões melhores. Aí eu vi uns mendigos na rua. E os mendigos, assim, sei lá, me deu um carinho por eles e eu não podia fazer nada. Eu não posso pegar os mendigos, meter em casa, nem dar salário, nem dar trabalho. Isso eu não consigo. Mas eu consigo ser um pouco ser humano. Eu peguei, sentei com aqueles mendigos, eram três. Ipanema, Avenida Visconde de Pirajá. Eles todos rasgados, sujos, sem tomar banho. Eu peguei, sentei e fiquei conversando com eles, e o diálogo você tem que fazer um para que eles entendam. Cara, o mendigo um deles, até lembro barbudo, assim, sem dente,
ele chegou para mim e falou: "Você é um cara muito legal, quer tomar uma cachaça conosco?" Aí eu falei: "Claro". Ele pegou um copinho daqueles de plástico, pequenininho, e ele foi, eu tomei a cachaça com ele e tal. Eu saí de lá com uma sensação boa, mas também convicto que ainda era muito pouco, que a gente sempre pode fazer muito mais. Mas vocês sabem como é que é, né? Você ajuda os outros, uma organização religiosa ajuda, ela quer fazer o quê? Converter o cara. E aí tá difícil. Mas enfim, como eu falei a questão espiritual, essa história é muito longa. Estou tentando resumir, que para mim é muito difícil resumir as coisas. Mas tudo bem. Eu morava no Rio, perto do médium Valdo Vieira. Muitos de vocês não sabem quem foi o Valdo Vieira. Valdo Vieira foi o braço direito do Chico Xavier e junto eles fundaram o Espiritismo no Brasil. O resumo da história é essa, tá? E aí o Valdo, ele criou um movimento chamado Conscienciologia e a sala de encontros era ao lado de casa. E um ex-baterista meu entrou lá no grupo e ficava me chamando. Pô, Carlos, é do lado da tua casa. Vai lá conhecer o Valdo, ele é muito legal. Mas eu não ia, porque eu tinha um pouco de medo dele, porque é o seguinte, eu pensava o seguinte, cara, o cara tem um barbão branco, usa roupa branca, chapelão branco. O cara, porra, é o rei das galáxias com Chico Xavier. Já imaginou tu chegar no Chico Xavier e ele te falar pi, 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 pi? Aí tu fica assim, ai meu Deus do céu. Então foi assim que eu me senti, eu corria do Valdo. Aí em 2009, que foi um ano crucial na minha vida, que eu estava sem eira nem beira, não sabia se ia, se voltava, eu estava numa dúvida ancestral sobre muitas coisas, perdidaço. E aí eu recebi 2 convites para viajar, tá? Para 2 lugares. Essas viagens mudaram a minha vida para sempre. Apenas 2. E óbvio que eu recebi outros convites de FDP, mas eu fiquei sacando com o tempo. Inclusive vou contar essa história futuramente. Embarquei para a Bienal do Livro de Foz do Iguaçu. Então, esse meu ex-baterista já estava morando em Foz do Iguaçu, morando numa comunidade com Valdo Vieira, que todo mundo em Foz conhece, Conscienciópolis, da Conscienciologia, que é o movimento que o Valdo começou e praticou no Brasil até o seu desencarne. E ainda existe até hoje, quem quiser visitar, vai lá visitar, etc. e tal. Eu não vou ficar dando muito detalhe aqui. Bem, gente, sem enrolação. Cheguei em Foz para a Feira do Livro, eu tinha que ir lá fazer uma palestra, ir para o stand, vender na época o livro que eu tinha escrito sobre teorias conspiratórias, O Segredo J. Aí eu viro uma esquina, tá o Valdo sentado numa cadeira, exatamente com aquilo que eu temia, a barba branca, a roupa branca, o chapelão branco, ele sentado, ele falou, eu estava te esperando. Aí, quando ele falou isso, eu fiquei assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus. Aí ele chegou, e o que eu vou falar para vocês é a pura verdade, vocês queiram acreditar ou não. Eu peguei, ele falou, se aproxima de mim. Aí eu me aproximei, ele falou para mim assim, eu vou contar a fenomenologia. Ele falou assim, aponta o dedo, aproxima o seu dedo indicador perto do meu. Aí a gente fez assim, gente, isso é um raio. São raio. Aí ele falou, depois ele foi conversar comigo, ele falou algumas coisas, e ele falou, eu gostaria muito que você estivesse conosco na Conscienciologia como escritor, mas já que não é possível, eu vou lhe dar um conselho. O primeiro conselho que ele me deu foi esse, 2009, tá? Vou repetir. Você deveria parar de tocar. Você não tem nada a ver com isso, esse ambiente não é seu, e você é outra coisa, cara. Você tem que ser escritor, entendeu? Você tem que lançar livro, tá no teu destino, tá gravado. É aí que você vai ter o reconhecimento, porque a música você vai ficar dando murro em ponta de faca, as pessoas não estão preparadas. Eu falei, Valdo, mas como é que eu posso tomar essa decisão? Não posso tomar essa decisão sozinho, depende do meio ambiente. Aí ele falou, então faz uma coisa. Aqui tem uma biblioteca, tá? Dentro
da cidade, Conscienciópolis. Vai lá, tá legal? Aí eu parei de conversar com ele, fui na biblioteca, e aí quando eu entro, era uma coisa enorme, cheia de livros, cheia de coisa. Aí a atendente falou comigo assim: olha, dá uma olhada no que você quiser, estude e tal. Aí ela falou o seguinte: você sabe que o Valdo é um dos maiores colecionadores de quadrinhos do Brasil? Gente, 2009. Aí eu falei: não, eu havia lido sim, que ele, acho que é a pessoa que mais tem quadrinho dos anos 20, 30, 40, 50 originais americanos. É um absurdo, um absurdo. Então, o Valdo, de profissão, era dentista. E aí ele brigou com o Chico Xavier, né? Eles se separaram, e o Valdo tinha uma coisa meio chata. Ele falava muito assim: ah, o Chico Xavier é gay, homossexual, como se isso fosse algum problema, né? Mas, enfim, quando eu entrei naquela biblioteca, eu vi aquele monte de quadrinho, a ficha não tinha caído. A ficha não tinha caído. O Valdo falou para mim textualmente: você tem que ser escritor. Mas quando eu entrei na biblioteca e vi aquele monte de quadrinho, ficou aquela coisa ruminando na minha cabeça. Em 2009, eu não intuí, mas quando o Valdo falou para mim que eu tinha que ser escritor, eu não tinha sacado, porque eu desenhava quando eu era criança e eu tinha parado com a história de banda, fiquei mais de 20 anos tocando, eu parei de desenhar. Aí eu fiz a primeira campanha em 2012 para arrecadar fundos para fazer o LP CD 2012. Depois veio o Império 2014. Nessa época foi feita a campanha para a primeira versão dos quadrinhos da Dorsal. Ali eu me toquei do que o Valdo tinha me falado. Quando ele falou escritor, porque quadrinho você é o roteirista, o desenhista, faz tudo, se quiser, se puder. E aí eu me toquei. Mas o Valdo falou: a sua missão, Carlos, é com o Brasil, não é com o mundo, é com o Brasil. Você encarnou, porque você já encarnou aqui várias vezes para defender os interesses do povo brasileiro e para ver o melhor do nosso povo. E em todas as vezes que você encarnou, você foi traído pelas mesmas pessoas que odeiam esse país. Ah, gente, é isso.